do capítulo Servir a Deus e a Mamon. Desprendimento dos bens terrenos. Eis, meus amigos, o que eu queria ensinar-vos a respeito do desprendimento dos bens terrenos. Resumirei dizendo: aprendei a contentar-vos com pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porque a fortuna não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não vos esqueceis de que os vossos bens vos foram confiados e que deveis justificar o seu emprego como uma prestação de contas de tutela. Enquanto seres espirituais que temporariamente nos encontramos num corpo físico, acabamos por funcionar dentro de um regime vivencial onde, por enquanto, a dualidade faz-se presente no nosso cotidiano. O grande desafio, entre outros, do ser humano é escolher entre aquilo que é efêmero e aquilo que é de natureza eterna. Ou seja, entre as coisas ou os bens do mundo e aqueles que são os bens do espírito. E ao longo dos séculos, na condição de espíritos eternos, que todos nós somos, mas que necessitamos de passar por várias experiências no corpo, para que através das mesmas possamos fazer despertar os nossos potenciais divinos, chegamos até aqui. E que coisa boa que é podermos estar na condição em que nós estamos. Vale a pena, principalmente nas situações mais adversas, quando estamos a dar testemunhos em que as exigências são maiores, vale a pena lembrar o quanto nós já percorremos ao longo dos milénios, porque estamos hoje na condição em que nós estamos. Jesus, na condição de governador espiritual da Terra, nosso irmão mais velho a nível espiritual, e o mestre da vida imperecível, trouxe-nos até aqui. Já vencemos imensas coisas. Quando nós olhamos para a história da humanidade, vemos filmes, nós constatamos que já lá estivemos atrás. Já fizemos todo este percurso. E se nós o realizamos e chegamos até aqui, então é porque há em cada qual um potencial divino, uma força que nos move cada vez mais para diante e para o alto. E que é indispensável que acreditemos cada vez mais nessa mesma força que existe em nós. Deus é a própria vida que nos habita. E quando nós somos capazes de internalizar aos poucos, mas sedimentando esta crença, nós acabamos por olhar para a vida a partir de um olhar muito mais positivo, muito mais otimista, com muito mais esperança, com uma convicção de que estamos hoje aqui, não vamos ficar cá e vamos prosseguir cada vez mais. Porque, diz-nos o Espírito Emmanuel na mediunidade abençoada de Chico Xavier, que todos nós, a destinação da grandeza divina faz parte de todos nós. Agora, por enquanto, nós estamos num processo de aperfeiçoamento em que o espírito procura dominar, sobrepor-se à matéria. E por isso estamos a aprender.
estamos a aprender a lidar com as coisas do mundo, desenvolvendo aos poucos o desapego. E o desapego não é exclusivamente em relação às coisas do mundo. Começa pelo desapego a determinadas crenças, ideias que nós temos e que são ilusórias, são falsas. Mas porque acreditamos nelas, o nosso comportamento acaba por ser consequente a essas mesmas crenças. E é necessário também desapegar-nos delas, porque é aí que tudo começa, é no pensamento. E quando nós começamos a desapegar-nos dessas ideias, começamos a internalizar aquelas que são de natureza do Espírito eterno e que Jesus fundamentalmente falou sobre elas, fundando as bases de um reino de Deus aqui na Terra. E todos nós estamos aqui no reino do mundo, que é o reino de uma vida transitória, efêmera, para podermos edificar verdadeiramente esse reino dos céus em nós próprios. E esse reino dos céus é o reino do amor. E claro, para nós lá chegarmos, a estrada é íngreme, exige esforço, trabalho constante da nossa parte para que nos autoeduquemos à luz do Evangelho, à luz daquilo que a doutrina espírita, revivendo esse Evangelho em espírito e verdade, nos ajuda a melhor compreendê-lo, porque traz-nos sem parábolas, traz-nos sem dogmas, sem qualquer outro tipo de linguagem simbólica, uma linguagem corrente, dentro de um princípio lógico, para que nós possamos compreender e, através da compreensão, aceitar. Aceitar como nós estamos, ainda que com a finalidade de continuarmos a aperfeiçoar-nos, aceitar como os outros estão, aceitar como a vida é. Esta questão da aceitação é principal na nossa vida, porque sem ela não há transformação. Só há transformação com aceitação. Primeiro precisamos aceitar. E depois de aceitar, a gente identifica-se com isso. Ok, isto é assim, então vamos agora procurar melhorar. Então a nossa relação com os bens materiais vem de há muito tempo e continuará a existir como uma educação de relacionarmos com os empréstimos de Deus na lei do uso, para sairmos progressivamente dos abusos. De uma forma geral, claro que mais uns do que outros, ainda vivemos muito no abuso. E o abuso aqui seria o supérfluo. Seremos poucos, a nível de percentagem no mundo, que conseguimos viver com o necessário. De uma forma geral, cada um dentro do seu nível, vamos assim dizer, de condições financeiras, mas vivemos no supérfluo. Basta ver, nomeadamente, em termos gerais, o número de sapatos que normalmente temos, o número de calças, de camisolas, de camisas, só isto a questão no vestir, não é? Porque quando vamos para outras coisas, isso continua presente. Nós ainda não somos capazes de viver só com o necessário. E porque existe esta questão do supérfluo, não é de estranhar que continue a existir a inflação, que continue a haver um consumismo desenfreado, na medida em que a sociedade
reflete-nos e vai-nos mostrar aquilo que ainda nós tanto valorizamos. Não só valorizamos, muitos sobrevalorizamos. A questão da posse, o ter, porque a partir daí nós, perante a sociedade, somos alguém. Isto ainda existe para muitas pessoas, o ser alguém. Ainda há pais que dizem aos filhos que precisam de tirar cursos superiores para serem alguém na vida. Será que nós, desde que nascemos, não somos alguém? É uma questão que fica. Então há determinados preconceitos, há estereótipos que ainda nos habitam e que precisamos questionar, pôr isso em causa. Será? Quando olhamos para a humanidade, vamos ver os grandes mestres que na mesma têm surgido em diferentes épocas. E todos eles são concordantes relativamente à necessidade de nós valorizarmos, priorizarmos os bens do espírito em vez dos bens do corpo, os bens da matéria. Todos vão na mesma direção. E é claro que esta necessidade de termos é um mecanismo compensatório relativamente a um certo vazio interior e também uma determinada insegurança, muitas vezes complexos, seja de superioridade ou de inferioridade, estamos a falar do mesmo. Mas tudo isso que faz parte ainda do nosso amadurecimento psicológico ou espiritual, leva-nos inconscientemente a buscarmos estes mecanismos de compensação para que nós possamos nos sentir mais seguros, para que nós possamos apresentar ao mundo que somos alguém, que adquirimos sucesso na vida, para nos tornarmos visíveis na vitrine social. Porque fora disso, ficamos invisíveis. E vê-se isso, nomeadamente, com muitos trabalhadores que, desenvolvendo um trabalho que não é classificado como diferenciado, a maior parte das pessoas passam por essas outras como se elas fossem invisíveis, não estivessem lá. Ora, isto acontece não por uma questão proposital, mas antes por um estado de inconsciência, um estado de ignorância, do ponto de vista daquilo que é a nossa essência. E leva-nos, então, através do corpo, a identificar-nos com o que está fora e não com o que existe dentro. Então, através do corpo, nós fazemos uma separação. E essa separação que divide ainda muito o ser humano. Todavia, a proposta de Jesus é precisamente de que nós passemos a cultivar a solidariedade, que poderíamos dizer que de alguma forma não é propriamente facultativa, no sentido de que faz parte de uma lei. A solidariedade é uma lei natural. O sermos solidários é um dever. Assim como no exercício da caridade. O importante aqui é nós percebermos que os bens materiais não têm aqui qualquer caráter negativo. Nem têm nenhum caráter salvacionista. Nem um extremo, nem o outro. Todos os bens materiais são neutros. Neutros. O ser humano, através do seu uso, da sua aplicação, da sua administração, é que os torna positivos ou negativos.
Nós é que somos os seres inteligentes. O dinheiro foi feito para o homem, não o homem para o dinheiro. Então não há nenhum problema em nós podermos, através do trabalho, do nosso esforço, adquirirmos determinadas somas e podermos até adquirir riqueza e tornarmos milionários ou bilionários. Não há problema nenhum com isso. Não é isso que vai impedir propriamente a nossa entrada no reino dos céus. Jesus falou em relação àqueles que se lhes assemelham. O que se passa não é o problema de ter mais bens materiais, porque os bens materiais são também uma energia espiritual quando eles são devidamente empregues em prol da coletividade e promovem a saúde, a educação, a arte, a cultura, etc. É a forma como nós nos apegamos a eles. Esse é que é o problema. Aí é que está realmente a dificuldade. Então, por outras palavras, os bens materiais não ferem os interesses do espírito. Quando o espírito sabe colocar os bens materiais a serviço das conquistas espirituais. A dificuldade está, como dizíamos no início, é não entrar em excesso. No fundo, quando olhamos para as nossas vidas, de uma forma geral, o que nós encontramos, desde os problemas de saúde, a problemas, portanto, de relacionamento, etc., na nossa vida, de uma forma geral, o que está presente é o exagero. É o excesso, é o abuso do uso. O uso é uma lei natural. Mas quando entramos no abuso, a gente se desequilibra. A doença é o abuso da saúde. O egoísmo é o abuso do direito. E nós vamos ver que este tipo de comportamentos abusivos são muito frequentes. Inclusive a maneira como nós abusamos em relação a nós próprios. Muitos somos altamente abusadores nós próprios. Chegamos ao ponto até de fazer bullying conosco. E é claro que desta nossa relação, nós conosco, quando ela está em exagero, quando está em excesso, quando queremos perfeição de nós, quando ainda estamos a aperfeiçoar-nos, não tem como não trazer perturbação, desequilíbrio, dor e sofrimento. Não tem. É-nos ainda difícil lidar com o necessário. É difícil. Mas estamos aqui para podermos aprender, para nos educarmos de forma a sabermos lidar com os empréstimos de Deus, porque tudo aquilo que o homem possui, do ponto de vista material, é pertença de Deus. Tudo. Inclusive ao nosso corpo físico. O ser humano só possui verdadeiramente aquilo que dá. Então, tudo o que temos é de Deus. Tudo aquilo que a gente dá, nós possuímos. Porque esta é uma matemática do espírito que é diferente da matemática do corpo. Quando nós estamos na matemática do corpo, ou seja, quando nós estamos na matemática das quantidades, dividir é ficar com menos. Mas quando nós vimos para a matemática das qualidades, que são as coisas do espírito, quanto mais dividimos, mais possuímos. É completamente oposto. E por isso Jesus, quando esteve conosco, deu-nos bem este exemplo. Ele disse: eu vim para que tenham vida,
mas vida em abundância. Mas esta vida em abundância não é a vida da posse material, é a vida do espírito, porque essa é que é a verdadeira vida. Porque a vida do corpo, todos nós sabemos isto. Agora precisamos é assimilar que não vamos ficar cá. Todos nós sabemos que ninguém fica aqui no mundo. Um dia nós surgimos nele e um dia nós vamos sair dele. Nós sabemos isto. Mas vivenciar, sentir, assimilar este conhecimento àquilo que é o nosso sentir é outra coisa. E é por isso que nós vamos repetindo as nossas experiências no corpo físico, precisamente com essa finalidade. É que nós consigamos vir a assimilar ao nosso coração o centro da vida, o território vivo do espírito, onde nós temos o verdadeiro poder, que consigamos fazer isso e não ficarmos somente na ideia. Isto requer tempo, requer novas experiências, novas relações, em novas situações, para que aos poucos nós comecemos a abrir os olhos da alma e nesse despertar, já que toda a nossa viagem verdadeiramente é interior. A nossa verdadeira viagem é interior. Então a gente precisa despertar, sair deste sono, sair desta ilusão, para podermos vir para a realidade. Sairmos, portanto, aqui da parte mundana, podemos chamar também da mentira, da sombra, para a luz, que é a verdade, ou seja, a eternidade. Então, esta dualidade é algo que faz parte de todos nós, mais acentuadamente nuns do que noutros. E estamos a caminhar na direção da unidade, sairmos desta dualidade do alto, baixo, bonito, feio, bom, mau, certo e errado, luz e sombra, para podermos caminhar na direção da unidade. E para nós caminharmos na direção dessa unidade, é indispensável um autoconhecimento, um ganho de autoconsciência pela autoeducação, de forma a podermos então identificar quais são as nossas ilusões. Tudo aquilo que nos faça sofrer, estamos na ilusão. Então, identificar as nossas ilusões e começar a trabalhar no sentido de fazer a nossa transformação através de vários processos, de vários movimentos, em que vamos aos poucos abrindo mão destes apegos variados, desde as nossas ideias, como falávamos há pouco, às coisas exteriores, vamos nos libertando para ficando cada vez mais na posse de nós próprios. Porque nós só queremos ter coisas e queremos ter os outros porque verdadeiramente não nos temos a nós mesmos. A gente busca fora o que não tem dentro. E continuamos a buscar lá fora algo para preencher qualquer coisa aqui dentro, para chegarmos ao final da existência, para uns, para outros mais cedo, felizmente, e darmos conta que esse não é o verdadeiro caminho. Não é termos cada vez mais, possuirmos cada vez mais, que nós vamos ser mais felizes. Porque a verdadeira felicidade nasce no coração. É aí que ela nasce. E, portanto, para lá chegarmos, nós precisamos então desse autoconhecimento e dessa autoconsciência. Este é o trabalho que nós estamos aqui a fazer, procurando estar no mundo, com o mundo, mas não pertencer ao mundo. É muito difícil.
E por isso Jesus deixou-nos aqui o seu exemplo dizendo: eu venci o mundo. Ele não disse: eu venci no mundo, que é aquilo que a maioria de nós busca, é vencer no mundo. Ele disse: eu venci o mundo. É como se ele dissesse que eu venci a ilusão. Eu venci tudo o que é o efêmero. E essa também é a nossa proposta. A proposta divina para todos nós é que a nossa grandeza divina, que está em estado potencial, possa tornar-se em ato, que se manifeste. Mas para isso, vamos assim dizer, nós temos que sair da frente. Continuamos a ser o obstáculo. Através da maneira como pensamos, como se sentimos, como escolhemos, como estamos na vida, tudo isso acaba por condicionar o fluxo natural da própria vida. Colocamos muitos obstáculos, ficamos muitas vezes ali engessados nas ideias, na forma como vemos a vida, como estamos na relação com os outros e, claro, essa fixidez, esse estado mais rígido não nos permite aquilo que a vida pede de nós, que é flexibilidade. A árvore que dá mais fruta é a que aprende a dobrar-se até ao chão. Então, nós estamos aqui perante esse grande desafio, que é precisamente lidarmos com as coisas da matéria, mas não permitirmos que elas nos dominem, que elas se sobreponham, que elas sejam a parte mais importante da nossa vida, porque em verdade não são. E por isso voltaremos, através de novas encarnações, o número de vezes que for necessário para fazermos essa aprendizagem interna, para que então possamos viver com tudo aquilo que o Pai Criador e que é pródigo naquilo que nos dá. Nós somos herdeiros da grandeza divina. O universo aí está. E nós somos todos herdeiros disso. Deus não é um pai de escassez, é um pai de abundância. Mas essa verdadeira abundância não é aquilo que está fora, que está num processo de transformação, de mudança constante. Mas é aquilo que existe em nós próprios. E esta mudança de paradigma, esta mudança de olhar, faz toda a diferença. E por isso é que a doutrina espírita é assim uma espécie de sol nas almas, procurando iluminar-nos a forma como nós pensamos, para nos ajudar a discernir melhor relativamente àquilo que nós somos na essência e que temporariamente estamos aqui, nesta corporeidade, para fazer determinadas mudanças. Então que Jesus possa, na condição de nosso Mestre e Senhor, continuar a inspirar-nos, ajudando-nos a desidentificar-nos com as coisas exteriores e a identificarmos-nos cada vez mais buscando aquilo que é eterno, que são os bens do Espírito, que nem os ladrões roubam, nem as traças roem. São os valores imperecíveis da própria alma e que nos enriquecem, quer estando aqui temporariamente no corpo físico ou fora dele, é um património que será sempre nosso. Aquilo que nós verdadeiramente possuímos, repetimos, é tudo aquilo que possa ser guardado internamente e naquilo que nós possamos partilhar com os outros. Muita paz.